Fala pessoal do Dedicação Delta, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula do nosso projeto Alvo Certo. Não deixa de se inscrever no nosso canal para que a gente consiga estar sempre conectado e para que você receba toda hora os nossos conteúdos aqui do canal e também as nossas aulas. Se você não me conhece ainda, seja muito bem-vindo. Meu nome é Rodrigo Barcelos, eu sou o primeiro colocado do meu concurso para delegado de Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Sou doutorando e mestre em Direito Penal pela Universidade do Rio de Janeiro, professor de Direito Penal, de Criminologia e de várias outras disciplinas e tradutor no Brasil de algumas obras de Eugênio Raul Zaffaroni. Tenha certeza de que você já se inscreveu, já ativou o sininho, não deixa de comentar o que você está achando, isso é muito importante. Não deixa de tirar as tuas dúvidas todas aqui, ou pelo Instagram, você nos acha no @dedicaçãodelta, segue a gente lá, e no meu Instagram profissional, o @prof.rodrigo_barcelos com 2 L's, em que você me encontra a qualquer dia, momento, para tirar dúvidas ou questionamentos de quaisquer das nossas disciplinas. Veja você o seguinte, a gente tem feito uma longa jornada pelos temas mais importantes do direito penal, da criminologia, da teoria da pena, da teoria do delito, e hoje não será diferente. Eu quero começar a trabalhar contigo, o que nos demandará algumas boas horas, não sei, mas algum bom tempo juntos para discutir. Nosso tema a partir de agora é tentativa e iter criminis. Perceba você o seguinte, eu não vou te dar aqui um manual do início ao fim do que é a tentativa, do que ela não é, de como é que ela funciona, como ela não funciona. Ou seja, isto aqui não é um curso sobre a tentativa e sobre o iter criminis no direito penal. Claro, a gente não teria tempo para isso. Portanto, a partir de agora eu quero pensar com você temas importantes envolvendo tentativa e envolvendo iter criminis que eu julgo são muito importantes para que você tenha uma visão macro, uma visão aprofundada, uma visão global sobre o assunto e, 2, que podem aparecer nas próximas provas ou porque já apareceram em avaliações anteriores para delegado ou porque estão na moda da doutrina e da jurisprudência. Claro que a gente vai seguir um iter lógico, mas eu vou pensando questões específicas que eu acho relevantes para você. Beleza pura? Se a gente vai começar a falar de um assunto, a gente precisa abordar a sua natureza jurídica. Você perceberá, portanto, que a maioria das nossas discussões pode ser reconduzida às discussões sobre as tentativas, sobre a natureza jurídica da tentativa. Imagina que numa prova oral, seu examinador te faça essa específica pergunta: candidato, o que é a tentativa ou qual é a sua natureza jurídica? Você obrigatoriamente deverá responder a ele: excelência, depende. E depende porque essa pergunta pode ser respondida sob 3 pontos de vista diferentes. E cada um desses 3 pontos de vista abrirá um caminho, abrirá uma gama de possibilidades, abrirá uma pleiade de assuntos que devem ser compreendidos envolvendo tentativa. Não são muitos os institutos que têm uma natureza jurídica única no direito penal. A tentativa não foge a essa regra. Ela tem uma natureza jurídica que varia a depender do ponto de vista que você utiliza para mirá-la. Eu disse que é possível responder a pergunta sobre qual é a natureza jurídica da tentativa a partir de 3 pontos de vista. Quais são eles? Bom, o ponto de vista da teoria da lei penal, o ponto de vista da teoria do delito e o ponto de vista da teoria da pena. A partir de agora a gente passa a examinar a tentativa a partir desses 3 pontos de vista que respondem à pergunta: qual é a natureza jurídica desse instituto? Partamos do princípio. Do ponto de vista da teoria da lei penal, a tentativa é uma norma. Pô, Rodrigo, coisa óbvia que você está falando. Calma que nem tanto. Ela é uma norma que tem específicas características. Ela é uma norma de adequação típica. Do ponto de vista da lei penal, a tentativa é uma norma de adequação típica, que poderá ser uma norma de adequação típica mediata ou imediata, poderá ser uma norma de adequação típica direta ou indireta. Vejamos os 2 casos. A tentativa será uma norma de adequação típica direta ou imediata quando a palavra tentar, ou qualquer uma que exprima o mesmo sentido, integre a própria descrição típica do verbo proibido, ou seja, quando tentar for um verbo de um delito. Se nós formos agora ao artigo 352 do Código Penal, encontraremos lá o evadir-se ou tentar evadir-se o preso. Perceba que aqui a gente consegue responsabilizar um indivíduo indo somente ao tipo penal que incide sobre o seu comportamento. Por isso, a tentativa, compreendida como uma norma de adequação típica, integra o próprio tipo penal específico que incidirá sobre o comportamento do indivíduo. Aquele que evade-se ou tenta evadir-se, para usar as palavras do Código Penal no seu artigo 352, pratica diretamente,
imediatamente, pratica sem obstáculos e sem ter que passar por nenhuma outra norma do Código, é o artigo 352 do CP. A tentativa, todavia, e isso é o mais comum, também pode ser compreendida como uma norma de adequação típica indireta ou imediata. Aqui é aquela situação em que a estrutura tentar não integra, diferentemente do primeiro caso, a descrição típica de um verbo proibido na estrutura de um delito. Rodrigo, em quais hipóteses nós teremos isso? Bom, em toda a grande maioria do Código. No homicídio, no furto, no roubo, no estupro, no latrocínio, na lesão corporal, na violação de domicílio. Veja, quando eu digo a você que a tentativa, sob o ponto de vista da teoria da lei penal, é uma norma de adequação típica, eu estou querendo dizer que ela pode ser uma norma de adequação típica direta ou imediata quando a estrutura tentar faz parte da descrição típica de um delito, ou ela será uma norma de adequação típica indireta ou imediata quando ela não faz. Vamos ao artigo 121 do Código, matar alguém. Lá a gente não encontra tentar matar alguém. Pelo princípio da estrita legalidade, portanto, a tentativa de homicídio seria impunível. Por que ela não é? Porque a gente pode fazer uma adequação típica imediata ou indireta entre o meu comportamento, que saquei a minha arma de fogo, disparei 4 vezes contra a caixa torácica do meu desafeto, e a norma que incide sobre isso. Façamos isso com calma. Se eu, Rodrigo, hoje, querendo matar o meu desafeto, disparo contra ele 4 vezes com intenção de matá-lo, eu não pratico, aspas, um matar alguém. Eu pratico um tentar matar alguém. Para isso, eu preciso de uma norma intermediária, de uma norma indireta, de uma norma de adequação típica imediata ou indireta, que é, no nosso código de hoje, o artigo 14, segundo do Código Penal, que considera tentado o delito quando o comportamento do agente é interrompido por circunstâncias alheias à sua vontade. Como é que isso funciona? Para chegar no 121, o meu comportamento, sob o ponto de vista do processo de tipificação formal, passa pelo 14 segundo, e do 14 segundo ele vai ao 121. É aqui que nós conseguimos transformar um matar alguém em um tentar matar alguém que pode ser criminalizado. Perceba, do ponto de vista da teoria da legislação, tentativa é uma norma. E uma norma de adequação típica, que quando integra, através da palavra tentar, ou qualquer uma semelhante, a própria descrição de um delito, como acontece no caso 352, será uma norma de adequação típica. Perceba você? Uma norma de adequação, perdi o raciocínio, uma norma de adequação típica direta ou imediata. Quando, todavia, precisa pagar esse pedágio no artigo 14 segundo do Código Penal, será uma norma de adequação típica indireta ou imediata. No que se refere àquela primeira hipótese da tentativa como uma norma de adequação típica direta ou imediata, nós temos a famosa estrutura do crime de empreendimento. Essa é uma palavra que já apareceu muitas vezes em prova. Na última prova oral para delegado de polícia de Rondônia, por exemplo, uma específica questão indagava dos candidatos: explique o que é o crime de empreendimento. Bom, também outrora conhecido como delito de atentado, essa estrutura criminalizante que, a partir da história do direito penal, vem no Código Penal Alemão de 1871, através do seu parágrafo 11, eu já te explico a história disso. É uma estrutura pela qual o legislador pune o delito tentado com a mesma pena do delito consumado. Ou por uma expressa previsão nesse sentido, fruto de uma política criminal que vem, por exemplo, num parágrafo único, fazer tal coisa é o caput. Parágrafo único, a pena do delito tentado será igual à do crime consumado. Beleza? Ou inserindo a estrutura tentar na própria descrição típica do verbo. Ok. Crime de empreendimento, portanto, é essa estrutura típica, essa estrutura legislativa criminalizante, em que nós percebemos que o legislador insere a estrutura da tentativa como um tipo autônomo. A história disso é bastante interessante. O crime de empreendimento surge nos movimentos de criminalização da alta traição na Europa. Fazia todo sentido. Se eu esperasse o auto-traidor consumar o seu delito para puni-lo, eu jamais conseguiria puni-lo, porque se ele consuma a auto-traição, ele é agora o titular do poder político e eu é que estarei sob o poder das suas leis. Os penalistas, portanto, precisaram escrutinar uma outra forma de punição para dar uma pena grave, drástica e poderosa já no crime consumado. Vem daí a história do delito de empreendimento. Então, vejamos o seguinte: do ponto de vista da teoria da lei penal, a tentativa é uma norma de adequação típica imediata ou imediata, a depender da estrutura que nós queremos dar a ela.
Eu disse a você que, entretanto, ainda haveria 2 pontos de vista para que nós examinássemos esse importante instituto que está previsto no artigo 14º do nosso Código Penal. O segundo, e perceba que a gente vai então traçando uma linha lógica, ou seja, teoria da lei, teoria do delito e teoria da pena, que obviamente pune o delito, que obviamente é um comportamento contrário à lei. O segundo desses pontos de vista é então da teoria do crime, da teoria do delito. E sob esse ponto de vista, a tentativa é uma forma de execução do tipo objetivo. Uma forma de execução do tipo objetivo. Perceba que isso pode dar origem a 2 classificações quanto à natureza jurídica da tentativa, atinente a esse segundo ponto de vista da teoria do delito. A primeira é a seguinte: a tentativa é uma forma de execução perfeita do tipo objetivo. Rodrigo, quando? Nesses mesmos crimes de empreendimento. Veja que quando o legislador estabelece no artigo 352 que consuma o delito, o evadir-se ou tentar evadir-se, a tentativa é uma forma de realizar esse crime de modo perfeito, de modo adequado, de modo rígido, de modo improblemático. Eu não sou interrompido quanto à consumação do delito, porque o mero tentar já o consuma. No geral, todavia, a tentativa será uma execução incompleta do tipo penal, uma execução defeituosa do tipo penal objetivo, uma execução interrompida do tipo penal objetivo. Essa situação nós a encontraremos na maioria das vezes e ela estará presente sempre que nós não estivermos examinando um crime de empreendimento. Rodrigo, como assim? Veja você, se eu quiser matar alguém, eu não tenho sobre isso o dolo de tentar matar alguém. Eu tenho o dolo de conseguir. Se a gente quiser fazer um paralelo com a cultura pop, tentar não existe, o que existe é o conseguir ou não. A frase não é essa, mas você vai lembrar, você que é fã de Guerra nas Estrelas, lembra do mestre Yoda falando isso pro Luke Skywalker, lá uma frase semelhante a essa. Como é que é? Me lembra aí depois no comentário. E eu gosto de Guerra nas Estrelas, mas acabei me esquecendo. Como é que é? Tentar ou não tentar. Não... Moral da história. O mestre Yoda, ele compreendeu muito bem que a tentativa é a execução incompleta de um tipo penal objetivo, mas não subjetivo. Pelo seguinte motivo: do ponto de vista do tipo subjetivo, não existe dolo de tentar, existe dolo de conseguir. Se eu, Rodrigo, quero matar o meu desafeto, eu não quero tentar matá-lo, eu quero matá-lo. Mas alguma coisa saiu errada no meu plano, porque quando eu disparei 4 vezes contra ele, ele não morreu. E ele não morreu porque o meu comportamento foi interrompido por circunstâncias alheias à minha vontade. Não a minha finalidade, que estava perfeita, do início do meu processo de tomada de decisão até eu colocar em prática e em desenvolvimento a causalidade que, em tese, geraria a morte do meu inimigo. O que foi interrompido foi o meu comportamento, o meu agir, a minha ação, ou seja, o tipo penal objetivo. O que foi interrompido não foi o meu intento de matar alguém, mas foi o meu próprio ato de matar alguém, que nos termos do artigo 14º do Código Penal ficou interrompido, ficou obstaculizado. Desse ponto de vista, portanto, a tentativa é a execução incompleta de um tipo penal objetivo. Eu, Rodrigo, saquei a minha arma de fogo, disparei 4 vezes contra o meu desafeto, mas por circunstâncias alheias à minha vontade ele não morreu. Não morreu por quê? Porque estava usando um colete balístico que segurou os disparos e preservou a vida dele. Não morreu porque, apesar de eu ter acertado os 4 disparos, ele foi levado ao hospital com muita pressa e o plantonista, se valendo da melhor técnica médica possível, conseguiu salvar-lhe a vida. Não morreu porque ele era um indivíduo com habilidades sobrenaturais e conseguiu esquivar dos 4 disparos que eu dei. Perceba que em todas essas situações, o tipo penal objetivo do artigo 121 está incompleto. O tipo subjetivo não. Isso nos dá origem, portanto, à ideia de que a tentativa, na maioria das vezes, é tanto uma norma de adequação típica imediata ou indireta, como a gente viu do seu ponto de vista da teoria da lei penal no artigo 14º, quanto, do ponto de vista da teoria do delito, uma forma de execução incompleta ou defeituosa ou problemática do tipo penal objetivo. A grande discussão atinente a esse assunto é, Rodrigo, quando é que a gente começa verdadeiramente a executar o tipo penal objetivo? A pergunta aqui diz respeito ao seguinte: quando é que terminam os atos preparatórios e iniciam os atos executórios de um delito? Para isso, existem vários grupos de teorias que buscaram explicar essa discussão e essa possibilidade. Nós podemos primeiro dividi-las em 2 grandes grupos: as teorias subjetivas e as teorias objetivas. As teorias subjetivas dizem o seguinte: olha,
não tem diferenças entre atos preparatórios, que são, em regra, no nosso direito penal hoje impuníveis, e atos de início de execução puníveis, que são o que a gente chama de tentativa. Na realidade, o legislador e o juiz e o sistema e as agências do sistema de justiça criminal devem se pautar pela periculosidade concreta de um indivíduo, pela sua, aspas, infidelidade ao direito, pela sua intenção delitiva, pelo seu menosprezo ao bem jurídico alheio. Portanto, se um determinado indivíduo já está preparando os atos e os materiais que ele utilizará para cometer um delito, nós já temos ao mesmo tempo um ato de execução. Essa teoria, obviamente, não é adotada e tributária de modelos positivistas, de modelos autoritários e completamente incompatíveis com a Constituição Federal de 88, que prevê um direito penal do fato e não do autor, deve desde logo ser descartada. O segundo grupo de teorias que visa responder essa pergunta, ou seja, quando termina um ato preparatório, quando começa um ato executório, nós o chamaremos de grupo das teorias objetivas. E aqui existem algumas possibilidades. A primeira delas, que foi do longo processo de evolução desse assunto, tributária do princípio da legalidade, propôs o seguinte: são atos executórios e, portanto, marcam o fim dos atos preparatórios, aqueles que começam a dar impulso ao verbo típico proibido. A gente dá a essa teoria o nome de objetiva formal, teoria objetivo-formal. Por que é objetivo formal? Porque nesse sentido, a gente não busca ver o perigo que um indivíduo representa a um bem jurídico, a sua fidelidade ou infidelidade ao direito, a sua exclusiva intenção de prejudicar alguém ou não, a sua periculosidade, nada disso. A gente quer saber se o indivíduo começa a praticar o verbo que a legislação o proibiu de praticar. A teoria objetivo formal, portanto, proporá que a distinção entre atos preparatórios impuníveis e o início de execução punível do tipo, tentativa, se dará no momento em que o indivíduo começa a praticar o verbo do tipo, ou aquilo que está imediatamente ligado ao seu impulso. Portanto, para dizer, com base nessa teoria que eu, Rodrigo, tentei matar alguém, é preciso que eu saque a arma de fogo, aponte a arma de fogo e comece a levar o dedo ao gatilho pronto para disparar. Aqui eu certamente tentei matar alguém. Para dizer que eu, Rodrigo, tentei furtar a bolsa da jovem que jantava ao restaurante distraída, não viu que eu, ladrão, me aproximava, será preciso aguardar que eu me aproxime pelas costas dela, espere ela tirar os olhos de mim, e quando a bolsa, desprotegida, repousar na mesa à sua frente, que eu estique a mão e toque na coisa e tente puxá-la. E quando ela então perceber que o meu braço está ali, ela imediatamente travará. Aqui haverá tentativa, porque eu acabei de começar a praticar o verbo subtrair, que o artigo 155 do Código Penal coloca como distintivo para a criminalização do furto. É óbvio que essa teoria é tributária do princípio da legalidade estrita e tem, portanto, um grande mérito, mas ela restringe de modo muito grave o âmbito de incidência da tentativa. Portanto, a ela se opôs uma segunda possibilidade chamada de teoria objetivo material. Segundo essa ideia, não deveria ser restrito o momento de término dos atos preparatórios e o início dos atos de execução punível ao impulso para o verbo típico, mas sim, ele poderia abranger todos os atos materiais que estão ligados ao verbo típico, mesmo que não estejam proibidos. Portanto, se na teoria objetivo formal eu digo que só pratica tentativa de homicídio aquele que saca sua arma de fogo, aponta ela para o desafeto e começa a puxar o gatilho, na teoria objetivo material eu digo que já começa a tentativa o mero ato de sacar a arma de fogo e fazer menção a apontar a arma para esse indivíduo. Rodrigo, mas a gente não tem aqui a tipificação do matar alguém. Mas a teoria objetivo material amplia esse leque de incidência do poder punitivo e, portanto, reduz as barreiras preventivas da sua aplicação. É claro que, em direito, as teorias antagônicas sempre se acomodam numa teoria do meio, e nesse assunto não foi diferente. A teoria objetivo-subjetiva propôs uma ideia híbrida entre a primeira e a segunda, dizendo o seguinte: nós devemos necessariamente levar em conta o plano individual do autor, as suas intenções, o dolo, os seus motivos, aquilo que ele gostaria de atingir no mundo real. Todavia, nós não devemos restringir o âmbito de incidência da tentativa tanto quanto fez a teoria objetivo formal. É possível identificar atos de tentativa antes da prática do verbo típico, desde que eles estejam norteados pelo plano individual do autor. Essa teoria objetivo-subjetiva ou
teoria híbrida ou teoria mescla, portanto, propõe o seguinte modelo: haverá fim dos atos preparatórios e início dos atos executórios, portanto, início de tentativa punível, quando o indivíduo pratica atos típicos ou atos que atípicos são imediatamente ligados aos atos típicos num processo causal de probabilidade que gerará o ato típico, desde que nós investiguemos o plano individual do autor, as suas ações, as suas intenções, os seus motivos determinantes. São as únicas? Não, não são as únicas. Existem pelo menos mais duas vertentes dessas teorias, existem outras teorias intermediárias, existem muitas variações disso, mas essas são as mais comuns. E nas provas você encontrará uma ampla aceitação, tanto por parte da doutrina quanto por parte da jurisprudência, dessa teoria objetivo-subjetiva, em que deve ser levado em conta tanto a intenção do autor através da fórmula do seu plano individual, quanto também os seus atos materiais, que ainda que não previstos expressamente em lei, são direta e imediatamente ligados à consumação de um fato típico que incidirá na tipicidade formal de um verbo. A gente acaba de ver, portanto, o momento em que nós terminamos os atos preparatórios e começamos os atos executórios. Teorias subjetivas e teorias objetivas e a teoria híbrida no meio. Eu não quero deixar de te dizer para tomar cuidado com uma específica situação. Você encontrará os mesmos nomes de teorias subjetiva, objetiva e objetivo-subjetiva para designar uma outra coisa além de tudo isso que eu te disse, para designar o fundamento da punibilidade da tentativa. Veja, se nessa primeira gama de exemplos eu quero responder a pergunta quando terminam os atos preparatórios e quando iniciam os atos executórios, nesta segunda que veremos agora, eu quero responder a outra pergunta, que é: por qual motivo eu puno a tentativa? É verdade que as teorias têm os mesmos nomes: subjetivo, objetiva, e subjetivo, objetivo, ou híbrida, ou intermediária, ou conciliadora, ou qualquer coisa desse sentido. Mas as perguntas às quais elas querem oferecer respostas são diferentes. Voltemos. A primeira pergunta que responderá a esse grupo de teorias, que será respondida por esse grupo de teorias que acabamos de ver, é a seguinte: quando terminam os atos preparatórios e quando iniciam os atos executórios. Já vimos, de acordo com a teoria objetivo-subjetiva, quando o indivíduo pratica um ato material que, ainda que atípico, ainda que não descrito no verbo da lei, é imediatamente ligado a um verbo típico proibido, de acordo com o seu plano individual. A segunda pergunta, a que procuram fazer frente às mesmas teorias, de mesmo nome, subjetiva, objetiva e objetivo-subjetivo, é esta aqui: por qual motivo se pune a tentativa? E as respostas são as seguintes. Pela teoria subjetiva, disse: se pune a tentativa porque o indivíduo que tenta atingir um bem jurídico criminosamente representa um perigo à ordem jurídica. Trata-se, portanto, de um indivíduo perigoso. A teoria objetiva, que antagoniza e antonimiza esta aqui, dirá: não, pune-se a tentativa porque o indivíduo que começa a execução de um fato, ainda que não o consume, já agride o bem jurídico e, objetivamente, portanto, já causa um dano, um prejuízo a um ente juridicamente protegido, que poderá ser um direito subjetivo de alguém, um interesse tutelado ou qualquer coisa do gênero. A teoria subjetivo-objetiva dirá, hibridamente, a mescla conciliatória dessas duas possibilidades. E aquela pergunta ela responderá: pune-se a tentativa porque o indivíduo, ao tentar cometer um delito, ainda que seja interrompido por circunstâncias alheias à sua vontade, já começa a colocar em perigo um bem jurídico, e também porque demonstra menoscabo às ordens do direito como um todo. Perceba aqui, então, do ponto de vista da teoria do delito, a tentativa objetivamente assume a feição de uma execução completa ou incompleta, o que será a maioria das vezes, do tipo penal objetivo. E isso dá raso a uma enorme quantidade de discussões, todas elas já caíram em prova. Na minha própria prova oral, nós demos ou a sorte ou o azar de um dos examinadores de direito penal ter escrito muito durante a sua vida acadêmica sobre esse tema, os limites entre os atos preparatórios e os atos executórios, e vários dos candidatos que tiraram esse ponto na prova oral foram duramente arguídos e inquiridos por ele. Eu não tive essa sorte ou esse azar, que bom, mas isso mostra que trata-se de um tema quente e de um tema
muitas vezes discutido. O STJ recentemente o aborda em algumas decisões, a doutrina cada vez mais está acesa para ele e você agora já é capaz de enfrentar qualquer questão de prova que o aborde. Agora, no início do nosso encontro eu disse a você que a que a natureza jurídica da tentativa pode ser respondida a partir de 3 pontos de vista diferentes: o da teoria da lei penal, o da teoria do delito, e agora veremos o terceiro, o ponto de vista da teoria da pena. Veja, deste ponto de vista, a tentativa é uma causa de diminuição da pena, que poderá ser uma causa obrigatória, como é hoje no direito penal do nosso tempo e como foi na grande parte da história do direito penal brasileiro. Veja você que o Código de 1830, o Código Criminal do Império, no seu artigo 34, pode ser reconduzido como a nossa primeira legislação penal sistematizada, que foi a primeira incidência de uma teoria de que a tentativa é uma causa obrigatória de diminuição de pena no direito penal brasileiro. Isso foi seguido logo depois pelo artigo 63 do Código Penal da República Velha, o Código de 1890. E hoje o nosso Código, no artigo 14 segundo, nada mais prevê do que a repetição de uma causa obrigatória de diminuição de pena. Rodrigo, beleza, já sei que essa é a história do direito penal brasileiro, mas que diabos significa uma causa obrigatória de diminuição de pena? É muito simples. Quando você abre o seu artigo 14 segundo CP, você percebe que ele não deixa ao juiz nenhuma margem de discricionariedade para dizer se ele quer ou não, se ele acha pertinente ou não, se ele acha bom ou não, se ele acha eficaz ou não, diminuir a pena do indivíduo no crime tentado. Cuida-se de uma causa obrigatória, portanto, cuida-se de uma norma que impõe ao juiz a obrigatoriedade de diminuir a pena do indivíduo, desde que perceba que o delito foi praticado de maneira incompleta quanto ao tipo penal objetivo. Causa obrigatória de diminuição de pena. Rodrigo, houve algum momento na história do direito penal brasileiro em que isso não foi assim? Houve no Código Penal de 1969, que nem veio a entrar em vigor. Inspirado no modelo do Código Ferre de 1921, ele previa a tentativa como uma causa quase obrigatória, mas deixava ao livre-arbítrio do juiz, nos casos de crimes graves, a possibilidade ou não, de acordo com o seu livre entendimento, de aplicar para o crime tentado a pena do consumado, o que evidentemente reduzia a tentativa de uma causa obrigatória de diminuição de pena para uma causa facultativa na maioria dos casos. Hoje, todavia, essa possibilidade não mais existe. Veja você que além de uma causa obrigatória de diminuição de pena, ela ainda pode ser cobrada de você como uma causa geral de diminuição de pena ou uma causa especial. Quando? Ela será uma causa geral sempre que nós precisemos nos valer do artigo 14 segundo do Código Penal. Ali nós encontraremos um quantum de diminuição de pena que variará de 1/3 a 2/3, conforme mais se aproxime ou menos se aproxime o agente da lesão ao bem jurídico. Por que uma causa geral? Porque está prevista nas regras gerais do Código Penal, chamada parte geral, para todos os crimes, tanto da parte especial quanto da legislação. Rodrigo, e tem tentativa como causa especial de diminuição de pena? Tem. Sempre que a legislação para um ou para outro crime estabeleça um regime próprio de tentativa e de quantum de pena. A gente vai encontrar isso no artigo 5º da Lei do Genocídio. Lá, a gente tem uma norma específica sobre tentativa que não estabelece para o juiz esse quantum de 1 a 2/3, mas sim um quantum único de 2/3. Significa dizer que lá a tentativa, sob o ponto de vista da teoria da pena, assume o caráter de uma causa especial da sua diminuição. Perceba então que a pergunta que o seu examinador te fez, candidato, qual é a natureza jurídica da tentativa, pode ser respondida sob 3 pontos de vista diferentes. O ponto de vista da teoria da lei penal, segundo o qual a tentativa é uma norma de adequação típica direta ou indireta, sob o ponto de vista da teoria do delito, segundo o qual a tentativa é uma forma de execução do tipo penal objetivo, que poderá ser perfeita ou imperfeita, defeituosa, interrompida, e sob o ponto de vista da teoria da pena, a tentativa é uma causa de diminuição dela, que poderá ser obrigatória ou facultativa. No direito penal brasileiro, hoje e majoritariamente na sua história, ela é obrigatória, ou geral e especial no direito penal brasileiro de hoje. Embora o geral seja a regra, o especial também está presente. Veja como uma única pergunta básica, introdutória sobre a tentativa, e sobre qualquer outro instituto, que é qual a natureza jurídica disso aqui, pode abrir a nossa cabeça para discutir 1000 temas, dos mais difíceis, dos mais complicados, dos mais tenebrosos, a partir desse assunto estrutural.
Eu deixo uma dica por fim para você. Às vezes, no estudo para concurso, a gente decora as mais escabrosas teorias, a gente decora as mais sinistras possibilidades, cada exemplo maluco, cada coisa difícil, decora até palavras em alemão, grego, latim e italiano, mas não compreende o básico do básico das coisas. Isso tem uma nefasta consequência, que é, se você numa prova se depara com algo muito difícil que você não conhece, você jamais terá a capacidade de resolver, porque você não conhece e você, portanto, não decorou a resposta. Se, todavia, você tem uma boa base e consegue desenvolver o que a gente tem feito aqui, que é uma habilidade de resolver, de compreender os problemas a partir dos seus elementos estruturais, e não somente decorar um exemplo ou outro, decorar uma teoria, um nome, uma palavra em alemão, uma palavra, enfim, mas sim entender qual é a base do problema. Se o teu examinador te faz uma pergunta difícil e você não decorou a resposta para aquilo, ou nunca viu na jurisprudência, na doutrina, onde quer que seja, você consegue chegar naquela resposta pensando um pouquinho a partir da sólida, da forte, da consistente estrutura de conhecimento básico que você construiu. Espero que a gente tenha conseguido, nessa primeira parte, discutir alguns aspectos interessantes sobre tentativa e intercrimes. Ainda vou voltar com uma parte 2 disso aqui, porque tem muita coisa legal pra gente falar sobre esse mesmo assunto. Beleza? A gente se vê na nossa próxima oportunidade.